obrigado à comissão organizadora do CLICIS pelo convite. Queria saudar o professor Felipe, dizer que é um grande privilégio poder estar dividindo esse momento com ele. Uma pena, de fato, a professora não poder estar conosco, mas, em nome da professora Berta, minha colega de trabalho, também saúdo todas e todas que estão nos ouvindo aqui nesse congresso tão importante que tem feito provocações desde ontem, né? O convite me foi feito para pensar, então, alguns elementos daquilo que eu venho pesquisando e que eu acho que é importante socializar. Então, parte das coisas que eu vou dizer aqui também são relatos ou partes da pesquisa, parte de relatório de pesquisa, que eu fui fazendo alguns extratos para poder pensar as crises e as transformações sociais, né, em tempos de ultraliberalismo e redução de gastos públicos face à pandemia que nós estamos vivendo e o que isso coloca de desafios para o trabalho profissional de assistentes sociais. Começo dizendo que o ano de 2021, ele não começa exatamente como nós imaginamos, né? A gente veio da primeira de 2020, aonde nos deparamos com o Covid-19, a pandemia de ordem mundial, que nos colocou em casa, né? E essa pandemia faz com que 2021, então, não comece como imaginamos. As crises e as transformações sociais que vivenciamos face à crise capitalista, o avanço neoconservador, a inclinação política à direita em diferentes partes do mundo, tudo isso acaba sendo agudizado face à pandemia também de ordem mundial ocasionada aí pelo Covid. Não passou como se esperava, mas se multiplicou, né, em variantes e em variáveis e ainda com a possibilidade de termos e sermos até indetectáveis. E instala-se dessa forma a barbárie, o caos na sociedade capitalista. Já o capitalismo, por sua vez, né, a sociedade do capital, esta está em tratamento intensivo, nos melhores hospitais possíveis, né, onde pesquisadores, intelectuais, gestores de uma elite dominante faz vigília permanente para que ele não sucumba. E esse mesmo grupo, para manter o capital vivo, não está medindo esforços para desfavorecer a grande massa de trabalhadores que luta do outro lado, sem apoio, sem políticas sociais, sem proteção do Estado, que deveria assegurar os mínimos necessários para a manutenção da vida dessa classe trabalhadora. Até agora, em dados que eu atualizei hoje pela manhã, nós temos 141 milhões de casos do coronavírus, sendo que dessas, 3 milhões de vidas foram ceifadas. Os Estados Unidos da América, seguido do Brasil, México e Índia, ocupam as 4 localizações aí, eles estão brigando para quem está no ranking, no número 1 do pódio, nos casos de morte, sendo que o Brasil acaba seguindo a trilha do país com o maior número de mortes dia numa escalada que marca uma gestão de um genocida, né, de um presidente que não acredita na ciência, que desdenha deliberadamente da pandemia e vem publicamente se colocando contra tudo e todos o que defende as medidas de restrição, uso de máscara, vacina e etc. Os dados, né, que emergem com a pandemia, contudo, revelam mais do que uma mera crise sanitária e acaba desnudando a barbárie, condição de desigualdade socioestrutural que é aprofundada pelo ultraliberalismo. O ano de 2021 está reeditando o ano de 2020 com nuances ainda mais perversas do que se refere à exploração da classe trabalhadora. O teletrabalho, e segundo o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, de um artigo que ele publicou recentemente, no dia 23 de março, no jornal É o País, ele afirma que nós estamos vivendo uma sociedade do cansaço, ocasionado pelas longas reuniões, aulas, encontros, bate-papos nas plataformas digitais. Estamos ficando cada dia mais deprimidos. Nada substitui a interação pessoal, o contato com as pessoas, a trivialidade dos encontros. Para aqueles que ainda podem, né, ter o privilégio de ter um teletrabalho, né, que sofre com essa nova dinâmica da exploração, a exploração daqueles que têm o direito, né, é um privilégio hoje poder dizer que a gente trabalha em casa, porque a maioria absoluta dos trabalhadores seguem a exploração do capitalismo, seguem na linha de frente e não têm a mesma chance do teletrabalho. Eles se lançam diariamente a toda sorte,
né? E de não se contaminar nos transportes públicos lotados, nas ruas cheias, na exploração de um modo de produção marcado pelo que vem sendo cada dia mais precarizado. Atualmente, o avanço das tecnologias da informação, da microeletrônica, da robótica, tem acentuado, então, a subordinação da força de trabalho a aspectos puramente financeiros. Entende-se que estamos vivenciando um cenário que admite condições absolutamente inseguras do trabalho e da totalidade da vida social. Na palavra do professor Ricardo Antunes, o irracionalismo fetichizado do nosso tempo impõe um mundo do trabalho informal precário. Consequentemente, com isso, gera um trabalho marcado pela uberização ou pela valmarterização, intermitência e pejotização, cujas relações são desprotegidas e evitando aí desculpa, engasguei, envaizada e irradiando uma ideologia do empreendedorismo, da suposta autonomia do indivíduo, né? Ele usa o termo, professor Ricardo Antunes, de uberização como uma derivação do nome da plataforma de transportes Uber, e que é empregado como um processo no qual as relações de trabalho são cada vez mais individualizadas e invisibilizadas, e sendo o assalariamento e a exploração cada vez mais encoberto. Ele vai apresentando, na sua vasta obra, uma série de generalizações, espairamentos e características estruturantes da vida dos trabalhadores da periferia, que transitam entre uma trajetória de instabilidade e ausência, de identidade profissional, permeados por insegurança e pela falta de redes convencionais de proteção. Esta, então, é uma tendência em curso, implementada por corporações globais, que se intensificou com o advento da pandemia e ainda está em curso. Facilitado pelas tecnologias da informação, a expansão dos aplicativos desenvolve e amplia de modo exponencial, o infoproletariado e o cyberproletariado. Nas palavras de Antunes, não podemos falar de crise e transformações sociais se não falarmos das transformações que vem sofrendo o modo de produção capitalista. Logo, temos que começar por esse debate para poder entender o quanto isso tem se agudizado, né? A gente pensa que o trabalho na contemporaneidade, as possibilidades da vida, das potencialidades em ação econômica, da forma como as coisas vão se constituindo, né? Se segurando nas pesquisas que vêm sendo apresentada, nós nos encontramos cada vez mais nos relacionando com aquilo que está na ponta dos nossos dedos. Atualmente, basta um toque no aparelho eletrônico ligado na internet para que seja possível comprar, vender, produzir, trocar e realizar todo tipo de serviços e transação imaginável. Entretanto, para que essas maravilhas do mundo moderno se desdobrem diante dos nossos olhos, novas formas de elaboração das forças produtivas são criadas, produzindo novos arranjos no mundo do trabalho. Tais arranjos geram uma série de questionamentos sociológicos para com os efeitos, muitas vezes danosos, do que se convencionou chamar de capitalismo de plataforma, e os debates nos revelam uma nova dimensão do mundo do trabalho precarizado, cujo objetivo é trazer uma melhor compreensão dos múltiplos significados do universo laborativos nas plataformas digitais dos mais distintos setores produtivos. Ainda segundo o professor Ricardo Antunes, ele coloca que estamos vivendo um novo modo de produção. Isso vem sendo empregado o termo de indústria 4.0, muito utilizado aqui para apontar para a ampliação dos processos produtivos cada vez mais automatizados, né, e robotizados em toda a cadeia de valor controlada digitalmente, o que vem produzindo um vilipêndio em relação ao trabalho, destruindo a separação entre o tempo de vida, dentro e fora dele, originando uma escravidão digital. Tal separação é evidenciada no papel dos parceiros, que segundo Woodcock, eles trabalham com e para essas plataformas, tendendo a permanecer longas horas do dia online, para adquirir uma renda muitas vezes insuficiente ou abaixo das condições mínimas para a sobrevivência. A noção de parceria aqui emprega-se largamente de tecnologias, algoritmos e inteligência artificial, canalizados para o lucro das empresas num caráter onipresente e automático de supervisão e controle disciplinar dos trabalhadores, detalhadamente explorado. As parcerias com as novas mobilidades de trabalho digital passa ao largo das regulações contratuais,
transformando o trabalhador assalariado em prestações de serviço. Tal forma poderia ser entendida outrora a partir do conceito de informalidade, mas esse foi historicamente esvaziado para indicar processos mais gerais de flexibilização, terceirização e desregulamentação. E vem sendo recorrente substituto pelos termos de empregabilidade, ou mais ainda, empreendedorismo, como novos modos de exploração capitalista. Em todo o mundo, esse modo de produção vem ganhando contornos diferentes, a depender do país. Mas a direção é sempre a mesma, a exploração sem medida. No entanto, é importante chamar a atenção a uma categoria em especial, a categoria empreendedorismo, que podemos aqui colocar como algo que é exemplar, pois trata-se de uma forma oculta de trabalho assalariado, apresentado como independente e autônoma, uma vez que impõe ao trabalhador uma autoimagem de proprietário e proletário de si mesmo. Ele detém um grau de liberdade, por mais que ilusório, para a realização dessa função, sendo ele também quem assume o risco e os custos da realização do serviço prestado. Ideologicamente acionada, a categoria mencionada acima atua aqui como um intuito de, por um lado, mascarar as contradições da classe produzidas pelo capital, por outro, explicita e coloca em evidência suas diferenças. O trabalhador converte-se assim em um quase-burguês que autoexplora seu próprio trabalho. Dessa forma, o ambiente de trabalho moderno, com ênfase no curto prazo, não permite que todas as pessoas desenvolvam narrativas coerentes para suas vidas. Reforçam os autores, Tonello e Filgueiras e Cavalcanti, que são estudiosos da área de transformação do trabalho, que vão enfatizar que tudo isso ainda é realçado pelas forças e laços fracos, corroborando com isso várias pesquisas que estão sendo realizadas. As formas passageiras e associação que se apresentam úteis às ligações de longo prazo, sobretudo nas qualidades de produção, de relações sociais duráveis e sustentáveis. Tal argumento vai ao encontro da expressão capitalismo flexível. No que diz respeito à imposição feita aos trabalhadores para que sejam ágeis, estejam abertos a mudanças de curto prazo, que assumam risco e dependam cada vez menos de leis e procedimentos formais. Essa dinâmica entre o trabalho e a vida pessoal não pode ser programada ou adequada, impondo constante receio de uma falta de disciplina ética. Assim, é possível assimilar na obra desses autores a existência atual de longo prazo, pois a redução do trabalhador a um fator de produção utilizado na exata medida das demandas do capital coloca-o inteiramente disponível ao trabalho, mesmo que nem sempre remunerado para isso. As empresas se apresentam como mediadoras da oferta e da procura, embora sejam elas que detêm os meios de controle sobre o gerenciamento, a distribuição e a definição de valores pagos pelos serviços prestados. Aqui, a própria categoria trabalho pode ser expressa a partir do seu contraponto, o não trabalho. Haja vista que ambas possuem, segundo o antropólogo Mariano Perelman, definições historicamente carregadas de sentidos objetivos e subjetivos que são valorados independentes da tarefa em si. Enquanto algumas atividades são mais legitimamente consolidadas como tal, outras, muitas delas exploradas pelo capitalismo de plataforma, encontra-se uma zona cinzenta entre o trabalho e o não trabalho. A forma como são vistas impactam os modos como as pessoas se relacionam consigo mesmas, umas com as outras e com as instituições, e como vivem e expressam suas conformidades, desconformidades referentes ao modo de sua vida. A noção de precariado ou de precariedade, conceito elaborado por autores das mais variadas correntes de pensamento, é empregado, tal como na sociologia do trabalho, tanto no sentido das condições de trabalho, quanto nas experiências subjetivas de insegurança vivida por empresas e por trabalhadores. Se, por um lado, as empresas forçam os trabalhadores à precariedade, elas também operam precariamente como plataformas enxutas. Por isso, o modelo imprime duas ilusões interrelacionadas. A primeira é a ilusão do controle, por parte das empresas que dependem inteiramente da coleta de dados para a determinação da sua força de trabalho. E a segunda é a ilusão de liberdade por parte dos parceiros, bem entre aspas, que têm suas rotinas inteiramente gerenciadas por parte das plataformas, mas sem o espetáculo da autoridade, muitas vezes personificada na figura do chefe.
A pressuposição aqui de que o precariado seria o surgimento de uma nova classe social, distinta do assalariado, inserido em atividades desprovidas de direitos, estabilidades e garantia de renda, não sendo algo estático, mas um processo que ora amplia, ora reduz a capacidade de resistência e revolta e organização. Notadamente, esses autores que vêm discutindo as transformações do mundo do trabalho vão dizer para a gente que é inegável apontar a importância do papel da tecnologia na elaboração da natureza do trabalho digital. A ligação entre o tempo e a distância foi, assim, quase inteiramente rompida, permitindo que a questão geográfica localizada do trabalho fosse superada. Tal superação insere uma condição de concorrência entre os trabalhadores de todo o mundo, diminuindo cada vez mais seu poder de barganha. Esses elementos iniciais, que de fato estamos vivenciando em um contexto de crise estrutural do capital, que cresce em seu caráter ultraliberal, ultraconservador e predatório, em que se perdem direitos e cresce vertiginosamente desproteções, ameaças à vida representada pelo coronavírus, apenas escancaram a vergonhosa desigualdade dessa sociabilidade, explicitando contradições de um capitalismo em processo de reestruturação produtiva e sujeitos à lógica das finanças. Então, logo, essa crise, né, global, capitalista, sistêmica e estrutural, que se expressa essencialmente na contradição insolúvel do capitalismo, assenta na produção social e na apropriação privada da riqueza, sustentada na exploração da força do trabalho e a apropriação do trabalho excedente pelos capitalistas. A crise do capital é sempre uma crise de superproduções e superacumulações, elementos indissociáveis das relações de produção capitalismo, no termos do Marx, Mandel, que apontam as manifestações das crises se expressa na superprodução, que revela a separação entre a produção de mercadorias e a existência de poder de compra disponível para adquiri-las ao preço desejado pelos proprietários, ou seja, aquele capaz de fornecer o lucro médio esperado para alguns superlucros. Então, com tendências de queda nas taxas de lucro desde o final dos anos 60, né, início dos anos 60, 70, agravada pela crise dos anos 80, 90 e 2000, o mundo se defronta com uma crescente destruição de postos de trabalho, o aumento do desemprego, a destruição das forças produtivas e o imenso deslocamento forçado em decorrência de guerras, violência e miséria. A onda longa, com tendência à estagnação e seus movimentos internos, de stop and go, também expõe a escalada de confortos geopolíticos e econômicos entre países e frações do imperialismo, a exemplo das tensões entre China e Estados Unidos, a ascensão da extrema-direita e do neofascismo na arena internacional, a contraofensiva burguesa para assegurar os ganhos de produtividade e a lucratividade ataca a classe trabalhadora mediante contrarreformas que destroem direitos dos trabalhadores, de previdências sociais e seguranças sociais, visando reduzir o valor da força de trabalho e o valorizando o valor. Então, como podemos então constatar, na realidade, o mundo já vem em uma escalada de acirramento de suas contradições mais profundas decorrente da crise do capital. E está agravada pela guinada à direita no âmbito da política em diferentes partes do globo. E ainda que o avanço desses grupos de ultradireita e fascista seja um fenômeno mundial, cabe-nos refletir sobre a perspectiva sociocultural em algumas sociedades, a exemplo do que acontece no Brasil, mas não só, que sustentam o chamado neoconservadorismo e como este se combina e se mescla em um processo de radicalização do neoliberalismo no âmbito da economia. O Mesaros nos ajuda a pensar, e ele já havia explicado numa publicação, que o capitalismo contemporâneo é globalizante e o seu sociometabolismo evidencia as formas mais bárbaras de produção e reprodução social. Tão bem evidenciada nesse contexto de crise do capital, associada pela pandemia. Quando sobressai a intensificação do trabalho, aprofunda com a superexploração no capitalismo, acirrando expressões da questão social, com o crescimento do desemprego, da informalização, da precarização do trabalho e das medidas regressivas de direito. A luta da classe trabalhadora para colocar limites a essa exploração desenfreada do capital sobre o trabalho elevou os níveis de civilidade. Ainda que a história seja marcada pelo desrespeito à legislação trabalhista e previdenciária, essa representou um grau de proteção social, contudo incompleto. A exemplo do que ocorre no Brasil e em outros países da economia periférica,
Persiste o trabalho informal, infantil e até mesmo análogo à escravidão. Entretanto, não se pode desconsiderar que níveis civilizatórios também foram estabelecidos como horizonte a partir da regulação do trabalho e da garantia dos direitos sociais e previdenciários. Todavia, é imperativo afirmar, né, que está em marcha um movimento de restrição dos direitos sociais, do trabalho e dos direitos previdenciários, acompanhado do desemprego exponencial e acentuada precarização desse processo. Os avanços da ciência e da tecnologia, que estão sendo apropriados privadamente pelo capital, resultam num falso consenso no qual a linha mestra é a geração de emprego e apareça à sociedade como se fosse um favor do capital. Afinal, ela não precisa mais de gente, são pessoas que precisam da sua boa vontade. Assim, os que conseguirem trabalho o farão a partir de contratos mais flexíveis, desprovido de garantias trabalhistas e mais sujeito à intensificação do trabalho, ainda que apareça, isso seja vista como autonomia e liberdade. Por essa razão, parte-se do pressuposto de que o trabalho, né, do e da assistente social, que é desenvolvido no interior dos processos de trabalho, nos diferentes espaços socioocupacionais que ocupamos, enquanto uma das áreas que compõem a segurança social sofre no seu cotidiano com as imposições concretas na busca de renovação, né, por conta da busca de renovação das taxas da acumulação do capital. Tal como garante a contrarreforma do Estado, incluindo a contrarreforma da política social, a captura de fundo público pelo capital e da sua dinâmica financiarizada. Face a tudo isso, temos que refletir, então, sobre os impactos da pandemia na relação entre serviço social e as políticas sociais, nas políticas de educação, saúde, assistência, seguridade e no mundo do trabalho, que revela a lógica perversa da lógica governamental, que encarna e reproduz os interesses da sociedade do capital e revela ainda como essa se mantém fortalecida enquanto o sofrimento e o desamparo se avolumam ante a desproteção. Em uma sociedade marcada por profundas disparidades de classe, raça, etnia, de gênero, é evidente que essa crise não atingiria todos e todas da mesma maneira. Novamente, os segmentos mais pauperizados da classe trabalhadora, em geral negros e negras, ciganas e ciganos, da população LGBTQI+, serão aqueles que pagarão o preço mais alto. Para muitos, já lhe custou a própria vida ou a de seus familiares mortos pelo Covid, pela fome, pela violência, decorrente desse caótico quadro social. Dessa forma, torna-se importante refletir a dimensão social e política que a pandemia exacerba a lógica que tem sido reiterada na sociedade capitalista e assumida pelo Estado ao demonstrar seu papel como garantidor na dinâmica social tida como normal, entre aspas, mas naturalmente desigual, que estabelece que alguns possuem mais chances de sobreviver e outros são abandonados a toda sorte, conforme o conceito da necropolítica. Ou seja, algumas vidas são definidas como descartáveis. O avanço da pandemia denuncia a superficialidade do mito do argumento que todos estamos juntos, pois o vírus é democrático e atinge todas as classes sociais. Ao evidenciar as condições objetivas da vida dessa classe trabalhadora, desvela-se com isso facetas da violência estrutural. Portanto, impera desnaturalizar a violência para buscar formas de sociabilidade, de organização político-econômica em que todas as vítimas humanas possam importar. Termina essa intervenção enfatizando que a leitura desta realidade nesse período pandêmico, em seus desafios, que não há amadorismo, equívocos ingênuos, nem simples omissões gratuitas. O que estão ocorrendo é mais um conjunto orquestrado de ações que combina o momento pandêmico. Tentam fazer avançar a lógica inexorável da sustentação dessa ordem sociometabólica construída pelo capital. E para que isso ocorra, é fundamental destruir os parcos direitos conquistados pela luta da classe trabalhadora. Manter intacto o racismo, o machismo, o heteropatriarcalismo e a homofobia, a xenofobia, como pilares estruturantes da sociedade do capitalismo. É o que afirma Atílio Baron, problematizando o capitalismo pós-pandêmico. Ele apresenta uma reflexão da difícil conjuntura que vivemos e diz que a ordem mundial do passado, com suas velhas formas de sociabilidade e organização da vida econômica, já de forma profundamente modificada, e serão mais ainda quando a pandemia seja finalmente derrotada, colocando para o mundo a necessidade de decisões cruciais. A despeito dos ataques que o trabalho vem sofrendo,
Estamos acompanhando no Brasil e aqui em Portugal inúmeras situações de aliança entre pares, solidariedade de classe nas periferias, nos movimentos populares, que sinalizam diferentes iniciativas de organização coletiva que a pandemia tem se desencadeado. E que é preciso conhecer melhor, socializar e potencializar. A potencialidade do serviço social e de suas e seus trabalhadoras e trabalhadores, como diferentes segmentos da classe trabalhadora e popular, cria condições para o conhecimento das suas reais necessidades, seus modos de vida, de trabalho e de luta pela sobrevivência, sua fragilidade e suas fortalezas lapidada pelo duro cotidiano. A socialização de informações, assim como a denúncia sobre violação de direitos, são instrumentos potentes a ser mobilizados. O cotidiano profissional, então, é marcado por tensões e desafios, mas é nesse mesmo cotidiano que se apresentam as possibilidades de superação e enfrentamento das requisições impostas, às quais os assistentes sociais não estão obrigados a se submeter, porque dispõem de uma autonomia relativa para propor e negociar suas propostas profissionais. Para fazer frente a essa conjuntura desafiadora que interpela trabalhadoras e trabalhadores e entidades de representação profissional e acadêmica, é fundamental ampliar e multiplicar os fóruns de debates coletivo, mesmo que virtuais, internos e externos ao serviço social, resgatar o sentido do pertencimento de classe e aliança com forças coletivas de resistência. E eu termino a minha fala, para que a gente depois possa ouvir o Felipe e depois debatermos, com um poema, uma passagem poética que eu não me canso de repetir, foi feita pelo professor Mauro Yazid, que chama Dissidência ou a Arte de Dissidiar. E ele começa dizendo que é a hora de somar e hora de dividir. Há tempo de esperar e tempo de decidir, tempo de resistir, tempo de explodir, tempo de criar asas, romper as cascas, porque é tempo de partir. Partir, partido, parir futuros, partilhar amanheceres, há tanto tempo esquecidos. Lá no passado tínhamos um futuro. Lá no futuro tem um presente, pronto para nascer, só esperando você decidir, porque são tempos de decidir, dissidiar, dissuadir, tempos de dizer que não são tempos de parar, tempos de dizer não mais em nosso nome. Se não pode se vestir com nossos sonhos, não fale em nosso nome. Não mais construir casas para que os ricos moram. Não mais fazer o pão que o explorador come. Não mais em nosso nome. Não mais nosso suor, o teu descanso. Não mais nosso sangue, tua vida. Não mais nossa miséria, tua riqueza. Tempos de dizer que não são tempos de calar diante da injustiça e da mentira. É tempo de lutar. É tempo de festa, tempo de cantar as velhas canções e as que ainda vamos inventar. Tempos de criar, tempos de escolher. Tempo de plantar os tempos que iremos colher. É tempo de dar nome aos bois, de levantar a cabeça acima da boiada, porque é tempo de tudo ou nada. É tempo de rebeldia, são tempos de rebelião, é tempo de dissidência. Já é tempo dos corações pularem fora do peito, em passeata, em multidão, porque é tempo de dissidência e é tempo de revolução. Muito obrigado.